Shalom, shalom, povo de Deus. Pastor Farley aqui com vocês. Satisfação imensa estar mais uma vez aqui compartilhando a boa e perfeita, agradável palavra de Deus. Amados, hoje eu tenho uma palavra especial para o seu coração. Uma palavra que tocou no meu coração, eu quero compartilhar com vocês. Você que está com a sua Bíblia, que está acompanhando a gente aqui pela rede social, seja no YouTube, no Instagram, no TikTok, qualquer rede social, pegue a sua Bíblia agora, abra junto comigo no livro que escreveu Jeremias, Lamentações, capítulo de número 3, no verso de número 22. Essa palavra ela é muito conhecida, mas eu tenho algo reflexivo para as nossas vidas nesse momento. A palavra diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois a sua compaixão não se esgotam, ou não se esgotarão, ou não terão fim. Queridos, como nós podemos ficar impactados com Deus? Quando eu olho para esse texto, isso me chama atenção, porque quando Jeremias escreve isso num momento muito particular, não somente da vida dele, mas também da vida do povo de Israel. Por quê? Porque o livro de Lamentações é um livro que é escrito depois que o povo de Israel é levado a cativeiro. E agora o povo está em cativeiro e Jeremias está dizendo que as misericórdias do Senhor não têm fim. Que grandes são as suas misericórdias. Inclusive o texto vai dizer que a palavra misericórdia no plural. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ou seja, apesar do povo de Israel estar no cativeiro, ainda assim Deus estava guardando aquele povo. Ainda assim Deus estava com o olho, ou com o seu olhar de misericórdia sobre aquele povo. Porque acontece determinadas coisas na nossa vida que muitas das vezes, de maneira imediata, nós não compreendemos. Porque a maneira como Deus age sempre vai ser muito antagônica àquilo que nós pensamos, acreditamos ou até mesmo especulamos. Porque nós muitas das vezes somos muito limitados e Deus tem maneiras de trabalhar e de lidar conosco, maneiras que muitas das vezes nos surpreendem. Porque você percebe que Deus levanta o próprio Jeremias durante 40 anos dentro de Israel para poder profetizar o conserto, o arrependimento daquele povo. E não foi 4 dias, 4 semanas, 4 meses, não foi 40 meses, nem 40 dias, mas foi 40 anos aquele homem pregando para aquele povo, exortando aquele povo para se voltar ao Senhor. E Deus, depois de um determinado período, manda Jeremias se calar e dizendo: olha, não tem jeito, esse povo é um povo de dura cerviz e eu preciso executar o meu propósito na vida dele. E para que eu possa executar o meu propósito, eu preciso muitas vezes permitir que eles passem por determinadas situações para que eles possam ver o erro que eles estão cometendo. E então a Bíblia diz que Jeremias prega 40 anos e o povo sequer dá ouvido. De milhares e milhares que ouviram a mensagem de Jeremias, apenas um escuta a sua voz profética, que é o seu escriba Baruque. Olha que coisa interessante. E a Bíblia vai dizer que agora, depois de 40 anos de uma mensagem de exortação, uma voz profética ressoando dentro de Israel, Deus agora permite que esse povo vá e seja levado a um cativeiro. E quando ele chega no cativeiro, Jeremias ainda continua dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de eles não serem consumidos. Porque diante de tudo aquilo que eles praticaram, diante de tudo aquilo que eles fizeram perante a face do Senhor, a grande realidade é que o salário daquilo, porque nós sabemos que a Bíblia já diz que o salário do pecado é a morte, na verdade, eles deveriam estar mortos. Eles deveriam ser dizimados, porque eles contrariaram a vontade de Deus. Um povo exclusivo, um povo separado, um povo que viu ações extraordinárias da parte de Deus, viraram as costas para Deus, diante de um profeta profetizando 40 anos. Mas mesmo assim, Deus, apesar de permitir aquele povo ir parar no cativeiro, Deus ainda usa de misericórdia e ainda permanece com as suas misericórdias sobre aquele povo. E é interessante que quando nós falamos de Israel, quando nós falamos do povo do Antigo Testamento, o Israel do Antigo Testamento
é um arquétipo, é um tipo da igreja, é um tipo do Filho de Deus. Ou seja, muitas das vezes na nossa vida, seja ela de maneira individual ou coletiva, vai acontecer as mesmas coisas. Muitas das vezes Deus vai falar conosco. E Deus tem várias maneiras de falar conosco. A grande verdade, eu digo isso há muitos anos, que Deus está o tempo todo falando conosco. Infelizmente nós, quando eu digo nós, eu digo todos nós, muitas das vezes não paramos para ouvir o que Deus está falando. Nós somos tendenciosos a fechar os nossos ouvidos, estar com os nossos ouvidos agravados e escamas nos nossos olhos. Deus falando conosco, e muitas das vezes nós viramos o rosto, nós tampamos nosso ouvido ou nós fechamos os nossos olhos. E diante disso, por causa da sua misericórdia, do seu amor, Deus vai permitir situações para que muitas das vezes nós possamos ver aonde nós estamos se metendo. E quando eu olho para essa história, eu vejo a igreja, eu vejo a minha vida, eu vejo a sua vida. Muitas das vezes nós estamos em um momento de cativeiro, estamos em um momento onde estamos num lugar que, na maioria das vezes, nós não desejaríamos estar, mas isso tem um propósito. Isso tem um propósito para que nós possamos enxergar algo muito maior do que aquilo que a nossa mente, a nossa mentalidade consegue enxergar. Porque a Bíblia vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é um texto muito forte, porque a Bíblia diz que todas as coisas. A Bíblia não diz que algumas coisas colaboram para o bem, mas todas as coisas. Então, muitas das vezes, quando Deus nos permite cair em situações de adversidade, muitas das vezes, quando nós somos levados a desertos, quando nós somos levados pela mão do inimigo, isso tem um propósito muito maior. É para que a gente possa ver a discrepância do que é estar na presença de Deus e o que é estar afastado da presença de Deus. E muitas das vezes Deus gera esse choque de realidade em nós, permitindo que nós venhamos passar determinadas situações para que a gente leve um choque e a gente perceba que a gente saiu do centro da vontade de Deus. Mas quando eu vejo esse texto me chama a atenção, porque Jeremias está falando que apesar dessa situação adversa, apesar desse período que Deus determinou de cativeiro na nossa vida, desse momento muitas vezes de disciplina na nossa vida, Deus permanece fiel, Deus permanece cuidando, zelando, Deus continua falando e nos mostrando o caminho correto. Eu sei que nós estamos vivendo momentos muito difíceis. Nós percebemos hoje a imoralidade, a maldade, a dureza de coração crescendo. E parece que isso de alguma maneira tem chocado com a nossa realidade espiritual. Hoje nós olhamos para os templos, nós olhamos para as igrejas e nós percebemos a dificuldade que hoje nós temos de se envolver com Deus, de se doar para Deus. São muitas coisas que são colocadas diante de nós, uma tentativa de nos criar distrações. É interessante eu falar isso porque já preguei isso, já ministrei isso algumas vezes. Eu quero dizer para você que uma das maiores armas do nosso inimigo é a distração. O diabo ele sempre vai tentar nos distrair para que nós não venhamos ouvir ou ver aquilo que Deus está fazendo ou falando conosco. E é interessante, por isso que nós precisamos sempre estar tirando um tempo a sós com Deus para que a gente se desconecte dessas distrações e possamos voltar a entender aquilo que Deus requer de nós, o que Deus espera de nós. Porque é inevitável, e todos nós já sabemos de que, seja eu, seja você, Deus tem um propósito na minha vida. Deus tem um propósito na sua vida. E esse propósito ele não pode ser cancelado. Mas na maioria das vezes o que o diabo tenta fazer, ele tenta adiar. Ele tenta adiar esse processo para que ele não aconteça e você seja efetivo naquilo que Deus quer fazer na tua vida. E eu lhe provo isso. Nós não podemos, com a nossa capacidade humana, cancelar uma promessa de Deus ou uma palavra profética da parte de Deus. Mas a Bíblia vai dar margem para que nós possamos acreditar que muitas vezes nós podemos adiar aquilo que Deus
deseja fazer e deseja nos entregar. Uma história que eu sempre uso é a história quando o povo, logo após de cruzar o Mar Vermelho, segundo alguns historiadores, meses depois, aproximadamente 40 dias depois, no máximo, o povo chega à beira do Rio Jordão e se prepara para tomar posse da terra prometida. E a primeira terra é a terra chamada Jericó. E a Bíblia diz que Moisés separa 12 espias e manda eles passarem 40 dias ali espiando a terra. E olha que coisa interessante, a Bíblia diz que eles passaram 40 dias e eles foram ali e viram coisas grandiosas. Realmente eles viram que a terra era próspera, que a terra era abundante. A Bíblia diz que um cacho de uva que foi trazido de Jericó, foi necessário que 2 homens pudessem carregar. E a Bíblia diz que quando eles chegam para poder prestar conta, né, daquele período que eles estiveram espiando a terra, a Bíblia diz que, apesar de eles terem visto muitas coisas, comprovado aquilo que Deus tinha falado com eles, a Bíblia vai dizer que dos 12, 10 ficaram com medo, porque eles também viram ali as grandes muralhas, os enanquins, os grandes guerreiros, né? Toda a estrutura que havia naquela cidade. E por algum momento a incredulidade tomou o coração deles. Ou seja, e a Bíblia vai dizer que a partir do momento que eles ficaram desacreditados, Deus se entristece com aquela situação e Deus diz que agora eles devem retornar para o deserto. Ou seja, quando eu olho essa passagem, eu percebo e Deus me mostra de que nós muitas das vezes não podemos cancelar aquilo que Deus prometeu, porque a Bíblia vai dizer que 40 anos depois eles adentraram nessa terra. Mas eu percebo que eles tiveram a oportunidade de adentrar na terra prometida meses ou dias depois de eles terem saído do cativeiro egípcio. Mas por causa da incredulidade, da falta de confiança, de entender qual era o propósito e quem era o Deus que ele serviu, a cada dia que eles ficaram espiando a terra, Deus decretou 1 ano no deserto. E eles passaram 40 anos sendo preparados para novamente voltar e cumprir aquela palavra da parte de Deus. Porque nós sabemos que quando Deus decreta uma palavra, ela é irrevogável, ninguém pode contestar uma palavra de Deus, é um decreto. Quando Deus decreta, aquilo tem que acontecer. Mas você percebe que aquilo que eu acabei de falar é uma realidade. Nós percebemos que muitas das vezes o diabo vem com distrações, ele tenta nos distrair. Ou seja, quando os homens chegaram em Jericó, eles ficaram distraídos, olhando os gigantes, as muralhas, talvez o poder bélico que aquela nação tinha. E eles tiraram o foco do Deus que eles estavam servindo, estavam debaixo de proteção, e começaram a dar ênfase para os seus inimigos. E por isso, eles adiaram aquilo. E no meio dessa jornada nós conhecemos o contexto, muitos se perderam, muitos morreram e a maioria não conseguiu entrar e herdar. Deus cumpriu a palavra, mas infelizmente aquilo acabou se tornando algo, né, frustrante para eles. Por isso essa palavra que eu tenho para você nesse momento é: mantenha os seus olhos fixos em Deus. Sabe que as misericórdias de Deus, independente da situação que você está, ainda está sobre a sua vida, ainda está sobre a sua casa. E as misericórdias do Senhor não têm fim. Mesmo que você tenha errado como aqueles homens erraram, mesmo que você tenha se frustrado em algum momento, se distraído, saiba que Deus ainda tem uma palavra para a tua vida. E Ele há de cumprir aquilo que Ele tem feito. Por isso eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando essa palavra, que você seja muito, muito abençoado. Por isso eu agradeço a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Shalom, shalom, povo de Deus. Amém? Deus abençoe.